Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre preposição. Primeiramente, o que é a preposição? É uma palavra invariável que liga dois termos da oração, subordinando um ao outro. É necessário o uso de preposição para dar sentido completo à oração. Agora nós iremos ver um exemplo para que isso fique mais claro. Na oração gosto de chocolate, percebam que essa palavra que está destacada em azul é uma preposição, de. Ela está ligando dois termos. Nós temos o primeiro termo, que é gosto, e o segundo termo, que é chocolate, e trazendo aí uma relação de sentido. Se eu tirar, por exemplo, a preposição de, a frase fica sem sentido. Portanto, a preposição ela é essencial para trazer um sentido para a oração. As preposições se dividem em dois tipos. Nós temos as preposições essenciais e as preposições acidentais. As preposições essenciais são aquelas palavras que sempre desempenham um papel de preposição. São elas a, em, de, até, com, após, ante, contra, desde, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Então, memorizem essas palavras, elas sempre serão classificadas como preposições. Já as preposições acidentais são aquelas palavras que podem ou não serem classificadas como preposições. Isso vai depender do contexto em que elas estão aparecendo. São elas conforme, consoante, durante, exceto, feito, fora, mediante, menos, salvo, segundo, etc. Como eu falei para vocês, a preposição ela traz uma relação de sentido para a oração. Vamos agora conhecer alguns deles. Na oração Vivo em São Paulo, percebam que a preposição em ela está trazendo um sentido de lugar. Quando eu falo vivo em São Paulo, eu estou indicando o lugar onde eu vivo. Sentido de matéria. Por exemplo, pegue o copo de plástico. A preposição de está dando sentido de material, do qual o copo foi feito. Sentido de meio. Por exemplo, não ando de táxi. Essa preposição de aqui, ela já tem um outro sentido. Ela está indicando o meio que eu utilizo para andar. No caso, é táxi. Poderia ser, por exemplo, não ando de metrô, não ando de ônibus. Sentido de oposição. Por exemplo, sou contra o time. Quando eu utilizo essa preposição contra, eu estou dando uma ideia de oposição, ou seja, de ideias contrárias. Sentido de finalidade. Por exemplo, a rua foi enfeitada para a Copa. Aqui nós temos a preposição para e ela está indicando a finalidade. Para que a rua foi enfeitada? A sua finalidade. Sentido de causa. Por exemplo, muitos morreram de frio na Europa. A preposição de, nesse caso, já ganha um outro sentido, que é um sentido de causa. Está indicando aí a causa do que aconteceu na Europa. Sentido de instrumento. Por exemplo, abriu a caixa com uma faca. Esse com está indicando o instrumento que foi utilizado para abrir a caixa. Então, turma, na aula de hoje, nós aprendemos o que é uma preposição, quais são os tipos de preposições. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Um forte abraço e até mais.